13º da réplica, página 42, livro Universo em Desencanto. A divisão dos dois mundos e a evidência racional. O magnético, como sabem, é uma energia muito inferior à energia racional, pura, limpa e perfeita. Então, a energia racional isola o ser humano por completo da energia magnética. Então aí, nascendo em todos o verdadeiro equilíbrio e o ponto de vista certo. Tudo acertando, tudo melhorando, tudo endireitando, por estarem ligados a uma energia consciente e positiva, a energia racional. E assim, todos no rumo certo racional. Racional é a grandeza das grandezas, a pureza das purezas. O ponto máximo de cultura, por ser tudo racional. Racional é a voz suprema universal. Que ser racional é um ser vibrante, por estar ligado ao mundo racional. E assim, o tenebroso tempo do magnético, quase ninguém aguentava o peso das ondas magnéticas. As ondas magnéticas são os ranços da vida, de que penosamente muitos viviam à procura da jaspa luz verdadeira do Senhor, sem encontrar. Então batiam em todas as portas e sempre por encontrar a luz verdadeira que necessitavam encontrar. Hoje, encontrando a luz verdadeira, a luz racional, e todos maravilhados com o conhecimento da cultura racional, que deduziu o ponto primordial, que é a verdadeira origem do animal racional. Assim, tudo encontrado e por bem, todos satisfeitos, agora vibram de contentes por bem eternamente, todos felizes e contentes, por encontrar o ponto desejado, a definição verdadeira da vida, do seu princípio e do seu fim. Hoje todos um condom natural, vibrando para o resto da vida com o racional. A vida se tornando um completo diferente do que levava e dizendo: hoje eu louvo a todo instante a luz racional alcandorada. Todos brilham alegres e felizes, por se encontrar com as suas verdadeiras raízes e pensando sempre em propagar a verdadeira salvação de todos. E aqui está a mudança de todos para o seu verdadeiro lugar. Hoje não são mais o que eram. Todos mudaram completamente. Hoje o pensamento é racional. E tudo muito diferente do animal, e assim vencendo todos racionalmente. Todos giram em torno de um só, o mundo racional, que deu consequência a esta deformação racional. Todos pensando alegres e felizes, racionalmente. Pela estrada do Senhor todos brilham, alegres e contentes, por estarem ligados ao Salvador, sendo este o racional superior. E assim a vida, tudo chega ao seu tempo e sua época. E assim, hoje, os sonhos de todos terminando, porque o sonho só persiste enquanto não chega à verdade. Chegou a verdade, acaba o sonho, porque quem vive sonhando, vive enganado, e quem vive enganado, vive mentindo para si mesmo e para os demais, e pensando ser verdadeiro, porque está sonhando. E por isso quem sonha não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Porque quem vive sonhando desconhece o porquê de sua existência. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Não sabe o porquê de sua vida. Vive sem saber por que vive. E quem vive assim, iludido, enganado por estar sonhando, sofre muito, pena muito, por não ter a verdadeira noção de seu ser,
de sua vida e de todos os seres. Vive no mundo olhando para tudo que existe, sem saber o porquê de tudo que existe. Desconhece as causas, desconhece as origens, desconhece a verdadeira origem, desconhece a verdadeira causa. E por desconhecer tudo e nada saber, então vive, mas vive sonhando. Quem sonha está dormindo de olhos abertos. E assim sempre foi a vida instituída pelo animal racional. Sonhar por nada de real saber. Nesta categoria, com o alfabeto artificial, tinha mesmo que sonhar sempre e multiplicar o mal, pensando que estava fazendo bem. Porque está sonhando e sentindo os efeitos dos males criados por si mesmo, ou sendo vítima dos males criados por si mesmo. Os sonhos são tantos que o sofrimento já se tornou irresistível. Quem sonha sofre muito, por viver aventurando sempre. Esta é a vida dos sonhadores, sempre aventurando e sempre sofrendo as consequências de suas aventuras. Quem sonha está completamente desequilibrado, porque está sonhando. O equilibrado não sonha, já acordou em tempo. Mas os desligados sonham muito, por serem apegados à matéria. Quem é apegado à matéria é um desequilibrado. Está sonhando, vive sonhando, está apegado às ilusões, tem apego às fantasias, tem apego às aparências, porque está sonhando. Assim, ainda não se libertou, ainda não acordou, ainda está dormindo com um sono de pedra dura, que precisa sofrer muito para ser lapidado. A vida sempre foi de sonhos e ilusões, para os que estão na categoria de animal. E o animal é teimoso, é rebelde, é horroroso, é falso, é fingido, é tudo de ruim. Na categoria de animal racional eram assim. Mas para quem tem o conhecimento do que é cultura racional, não pode sonhar mais, porque já conhece a verdade das verdades, já conhece tudo. Já conhece a porta de baixo para quem sonha e a porta de cima para quem já terminou os sonhos. Matéria é de origem da podridão. Quem tem amor à podridão está mais podre do que a podridão. Quem se ilude com a podridão está mais podre do que a podridão. Para quem está ainda no remanescente da categoria de animal racional, esses, por não conhecer a realidade positiva, têm que viver sonhando, por não conhecer a verdade das verdades. Quem está ainda na categoria de bicho racional, por ser bicho, é cheio de vícios, porque o bicho é desequilibrado. Mas para quem já está na categoria de aparelho racional, tem que agir, pensar e viver como racional, e não como bicho racional. O bicho de verdade nada conhece. Para o bicho tudo está bem, está bom, porque o bicho tem a matéria em primeiro lugar. E tendo a matéria em primeiro lugar, a porta do bicho é a porta da matéria. E a porta da matéria é a porta de baixo. E como aparelho racional, a conduta é outra, é racional. Racional é de uma razão suprema. Então, respeito e obediência ao Supremo, para poder subir, para poder entrar na porta de cima, com amor e abnegação. Os abnegados que reconhecem o respeito ao seu mundo de origem está acima de tudo, e a obediência ao seu mundo de origem, para poder contar com o seu mundo de origem. Então, o que interessa a um verdadeiro aparelho racional é somente o seu mundo de origem, o mundo racional, porque sabe perfeitamente que o resto não tem valor nenhum. A matéria para um verdadeiro aparelho racional não tem valor algum, porque o aparelho racional é um equilibrado. Pelo contrário, olha a matéria com o maior desprezo, porque diz: tu, matéria, já me fez sofrer tanto, já me fez penar tanto, já me fez tanto mal, o que adianta lutar por causa do nada, se tudo acabar em nada? Então, matéria, eu contigo não quero mais nada.
Vivo na matéria, mas não quero saber da matéria. Matéria, falsos valores. Matéria, aparência só. Matéria que por si mesmo se destrói. Matéria do poderoso magnético, do monstruoso magnetismo, que martiriza tanto as criaturas visíveis e invisíveis. Chega, matéria, já me torturaste demais. Hoje eu estou em outro nível. Estou noutra categoria de aparelho racional. Como aparelho racional, não pertence mais ao mundo de matéria, mesmo que esteja vivendo aí na matéria. E assim como aparelho racional, um aparelho racional é do seu verdadeiro mundo. A matéria pertencia, quando era bicho racional ou animal racional, então pertencia ao mundo material. Pertence ao mundo racional e não mais o mundo material, porque está ligado como aparelho racional ao mundo racional. E por estar ligado ao mundo racional, pertence ao mundo racional. Quando estava ligado no magnético, pertencia ao mundo da matéria, e por isso ligado ao magnetismo, ligado à energia magnética. Mas como aparelho racional, ligado ao mundo racional. Então, vive no mundo de matéria, porque aí está ainda, mas não pertence à matéria. Então veja, a linha do bicho racional é uma, e a linha do aparelho racional é outra. A linha do bicho racional é a de baixo, e a linha do mundo racional é a de cima. Tudo isto é conseguido com o tempo, que é para dar tempo do amadurecimento. Ninguém pode mudar de tudo de repente. Tudo é com o tempo que vai nascendo o amadurecimento. Os incorrigíveis, esses levarão mais tempo. Às vezes nem chegará, porque finda-se a vida e entra pela porta de baixo. E assim é a vida dos adornos do magnetismo proporcionado pelo alfabeto artificial, o alfabeto das artes, o alfabeto dos artifícios, o alfabeto dos malefícios, por ser um alfabeto ligado ao magnético, ligado ao magnetismo. E assim hoje, feita a divisão das origens. O animal racional é de origem racional e não magnética. E o animal irracional é de origem magnética. E por isso, um é bem diferente do outro. Um é livre pensador, por ser racional, e o outro limitadíssimo no seu conteúdo pensante. E assim hoje, a divisão dos dois campos de vida. O animal racional, o campo de vida é o mundo racional. E o animal irracional, o campo de vida é material. Mas o animal racional, por estar ligado à energia magnética, é que fez com que o animal racional ficasse ligado à matéria, se igualando assim com o irracional. Mas agora, no conhecer dos dois campos de vida, o animal racional terá sua vida própria, a vida racional, embora aí na matéria, mas ligado à energia racional. E ligado à energia racional, está ligado ao seu campo de vida, do seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. E daí, desligando-se do magnético. E se desligando do magnético, deixa naturalmente de ser materialista. Enquanto ligado ao magnético, sendo materialista, desligado do magnético, deixa de ser materialista, naturalmente. Então, para que alcance o seu campo de vida, que é o mundo racional, em pouquíssimo espaço de tempo, é ler e reler para desenvolver racionalmente e se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro natural, por serem seres de origem racional. Então, se ligando ao seu verdadeiro natural, que é o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, quer dizer que não precisa a pessoa fazer sacrifício algum para se desligar do magnético. É apenas ler e reler, que se desliga naturalmente do magnético. Se desliga de uma forma tal que nem sente. Não sente porque tudo é natural, mas é preciso a persistência na leitura para se desenvolver o mais rápido possível. Não depende de sacrifício algum. Tudo toma o seu rumo certo, naturalmente, no ler e reler. Depois de ligado ao seu mundo verdadeiro, mundo de origem, o mundo racional,
começa então a ser desenvolvida a vidência racional. E depois de adquirir a vidência racional, começa a ver o mundo racional. E no ver o mundo racional, vê os seus habitantes, que são seus irmãos, e entra em diálogos, palestra e conferência com eles. Mas em primeiro lugar, a ligação. Depois de ligado, então é que vem a vidência. E com a vidência racional, vê seus irmãos noite e dia. E noite e dia está em contato com eles, porque adquiriu a vidência do seu verdadeiro natural, a vidência racional. Pois sois de origem racional. É só desenvolver a parte da vidência racional. Então aí a pessoa sente completamente realizada, porque tanto fala com os daqui da terra, como também fala com os de lá de cima, que são seus irmãos. Fala com os irmãos da terra e fala com os verdadeiros irmãos de origem, do mundo racional. Aí as palestras são grandes, os diálogos com toda a liberdade. Nesse estado, a pessoa está completamente imunizada pelo seu verdadeiro mundo de origem, vivendo na Terra para completar o ciclo de duração do corpo de matéria, vivendo nos dois mundos. E por isso já houve a ligação dos dois mundos em um só, para que todos chegassem a esta conclusão da verdadeira finalidade da vida da matéria, por ser um ser racional que não pertence a este campo de vida material, e sim o mundo racional. Então a pessoa palestra com seus irmãos lá de cima, conforme palestra com seus irmãos aqui da terra, porque tudo é natural, todos são irmãos. Então aí vem o histórico lamentável passeio que vieram fazer no lamentável magnético. Os assuntos são longos, as palestras também, com seus irmãos do mundo racional. Mas para alcançar tudo isto, alcança muito naturalmente, sem esforço e sem sacrifício. É somente a persistência na leitura, ler e reler, para se desenvolver racionalmente. Então aí recebem todas as orientações precisas para o seu bom viver, racionalmente na matéria. Porque são dois corpos diferentes, o corpo de matéria que pertence à matéria e o corpo racional que pertence ao mundo racional. Sendo a persistência da leitura para desenvolver a parte racional que estava paralisada no cérebro. Então, depois dessa parte desenvolvida, está a ligação feita no mundo racional, porque a cabeça é dividida em três partes, elétrica, magnética e racional. A ligação magnética, a ligação elétrica e a ligação racional. Racional é a origem, que é o mundo racional. Então aí a pessoa completamente desligada da vida do mal, vivendo com o corpo de matéria e desligado do magnético. Toda a humanidade alcançará isto, porque todos são de origem racional. Toda a humanidade ficará ligada ao mundo racional, porque é o natural de todos, da sua verdadeira origem. Então, estão aí os dois campos de vida, que faziam uma grande confusão no animal racional. Porque o animal racional, na categoria de animal, desconhecia a sua verdadeira origem. Não sabia de onde veio, como veio, porque veio parar neste mundo de matéria desse jeito. Muito menos sabia o seu fim, para onde ia, nem de onde veio, nem para onde vai. Então ficavam aí marcando passo nesta categoria de animal racional, que não tinha mais jeito, devido ao brigueiro infernal. O animal, por ser animal, é brigão. Por ser animal, é genioso. Por ser animal, é vingativo. Por ser animal, é raivoso. E assim, por ser animal, cheio de defeitos, com uma infinidade de defeitos, por ser animal. Defeitos bons, defeitos maus, defeitos horríveis, defeitos terríveis e defeitos monstruosos, por ser animal. Por estar ligado ao magnético. Monstruoso, magnético e horroroso e tenebroso magnético. Por ser ligado a este campo de vida inferior, é que o animal racional quase se igualou ao animal irracional na sua ferocidade. Mas agora estão aí os dois campos de vida esclarecidos, para seguirem o rumo certo, o rumo racional, se ligarem mais depressa ao mundo racional. Então, na categoria inferior, aí do astral inferior, tinham que viver admitindo a podridão,
como uma coisa de valor, porque matéria basta o nome. Se sentiam inferiorizados de serem como são. Se sentiam incomodados de assim estarem arrasados. Vivendo como bichos, fazendo com que o bicho faz, comendo o que o bicho come, e dizendo quem foi os que fez assim, tão ridicularmente. Quem foi que nos fez assim? Desta maneira que nós não nos conformamos de sermos assim como somos, aparentando o que somos para poder viver. Quem foi que nos fez assim? Neste ridículo que não há quem nos conforme de ser assim. Fazemos tudo quase igualmente ao irracional. Pouca diferença temos, porque não pensamos em todo o nosso ridículo e eles não pensam. Faltou neles o senso de comunicação, e por isso nos comunicamos com tudo e sabemos nos comunicar, e eles não. E assim, muitos até tendo vergonha de ser assim. Muitos tendo até acanhamento de ser como é, e dizendo: nós somos instrumentos, fabricantes de instrumentos sem valor. Sim, quem vive de aparência, que valor tem? Nenhum. Somos um tudo aparente, e na realidade nada somos. Quem nos fez assim não teve mais o que fazer. Sim, porque eu não estou satisfeito de ser assim, de estar assim, exposto às dores, exposto a todas as doenças, devorado por todas as doenças tenebrosas, horríveis. Quem nos fez assim não teve mais o que fazer. Isto é a forma de muitos julgamentos de quem nunca soube de onde veio, nem para onde vai, de quem nunca soube o porquê que assim é. Porque se soubesse, diria: o mundo é consequência de seus próprios habitantes e nós estamos aqui sofrendo as consequências do que fizemos. Mas por não conhecer o antes de ser, então o animal racional fazia uma infinidade de julgamentos sobre o seu ser e sobre o mundo que habita, por não ter conhecimento do princípio que deu origem a esta deformação e degeneração racional. Mas agora, todos conhecendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, e acabou-se o suplício do julgamento da vida, que era um mistério, e tudo era mistério, e se encerrava no infinito sem solução. Então todos ficavam aí nesse desespero, nessa inconsolação, nessa agonia, desprovidos de qualquer solução, e daí todos agonizavam em vida. Mas até que, enfim, tudo isto foi na fase de animal racional. Hoje, na fase racional, todos tendo conhecimento do porquê assim estavam, do porquê assim ficaram, do porquê assim eram. E hoje, com o conhecimento, deixando de ser animal racional para ser aparelho racional. E como aparelho racional, tendo verdadeiro conhecimento de todo esse triunfo desolador, e que levou todos a este campo de vida inferior, por serem seres de matéria, expostos aí às consequências mais degradantes, e por isso ninguém se julgava feliz, por todos serem sofredores, e agora todo rindo de felicidade.